Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia para mais um dia da nossa Maratona Quaresma Espírita. Hoje é o nosso dia 32 de 40, estamos aí caminhando, completamos um mês inteiro, já passamos dos 75%. Deixa eu pegar aqui o meu conteúdo e vamos em frente, graças a Deus. Muitos aprendizados, muito amadurecimento e assim é a vida. Às vezes a gente faz uns inputs aí de super foco para trazer uma nova consciência. Aguardando o pessoal chegar, vou pegar minha aguinha, peguem a aguinha de vocês aí também. E vamos começar revisando. Bom dia, Mari. Tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. Vamos começar aqui revisando o nosso conteúdo de ontem, né? Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas. Vamos lá. Ontem, então, a gente viu um resumo dos ensinamentos dos espíritos, a gente viu todos aqueles tópicos que a gente já sabe, né? A questão da vida eterna, a relação do corpo e espírito, o livre-arbítrio, a prática do bem, a escala dos espíritos. A gente viu lá os espíritos imperfeitos, bons, perfeitos, e a progressão dos espíritos. Então a gente viu bastante, ontem foi um bom resumo da doutrina espírita e de alguns aspectos de como que a gente evolui. Dando aqui, eu vou dar aqui um realce para toda a questão da prática do bem, lembrar que não basta só a gente deixar de fazer o mal. Nós temos que buscar sempre ativamente praticar o bem, certo? Vamos começar, vamos fazer nossa oração para a gente já começar a entrar no assunto de hoje, que a gente vai falar sobre lei de amor, justiça e caridade. Então vamos fechando os olhos rapidamente para a gente se conectar aí, elevando nossos pensamentos aos céus, pedindo a presença dos nossos mentores e guias, anjos de guarda e de toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe. Vamos pedindo a presença do Mestre Jesus Cristo nos acompanhando nesse nosso encontro de hoje, a equipe espiritual que nos auxilia na Maratona Quaresma Espírita, e vamos iniciando o coração da prece das fraternidades. Deus, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Graças a Deus. Bom, vamos lá? Então a gente vai começar agora nosso assunto de hoje, lei de amor, justiça e caridade. Como se pode definir justiça? Bom dia, Michele, seja muito bem-vinda. Estamos falando sobre lei de justiça, amor e caridade. Como se pode definir justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. É bem simples assim e ao mesmo tempo é difícil, é desafiador, né, gente? É a evolução que vai determinando a transformação do homem egoísta em altruísta. Ou seja, a gente não por acaso a gente viu ontem a escala dos espíritos e a progressão dos espíritos. O que isso quer dizer? A todo espírito é dado uma permissão para evoluir, até para os piores deles. O que é importante não é o que você fez em si, mas sim o seu arrependimento sincero. Então, esse é o caminho mais importante, primeiro passo para a gente fazer uma correção de rota aí, e seguindo na rota da evolução, certo? Então a evolução, ela vai determinando essa transformação. Quanto mais a gente se dedicar, mais rápido a gente vai chegar. Quanto mais primitivo o estágio evolutivo do espírito, menos condições de respeitar os direitos dos demais e tanto mais ele vê apenas os próprios direitos. Então a gente vê que aquele pensamento de pensar só em si, o meu primeiro, o meu segundo... Opa, esbarrei aqui sem querer, desculpa. O meu primeiro, o meu segundo, o meu terceiro. E aí você começa a pensar. E aí? Essa pessoa, ela tá tendo um sentimento de que ela consegue enxergar o outro, entender as necessidades do outro. Ela entende que em algum nível nós estamos todos unidos, mesmo sendo indivíduos, né? Que mais? Uma capacidade fundamental para o ser humano é a de conseguir colocar-se no lugar do outro.
Boa parte das pessoas não faz para o outro o que gostariam que lhe fizesse. Então é muito interessante, né? E aí vem muito, sabe o que também, gente? A gente lembrar do quanto a gente vive no automático. E isso acaba impedindo que a gente saia. Eu vou até usar aquele termo que não é um termo espírita, mas a roda de Sansara, né? Que é a roda do karma. E impede que a gente saia dessa dinâmica da vida que muitas vezes a gente fica inerte. E não é, novamente, não é que você não pratica o mal, e também não é que você não possa eventualmente praticar o bem ativamente, mas talvez você não esteja praticando o bem para você e buscando o seu autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Que mais? Boa parte das pessoas não faz para o outro o que gostariam que lhe fizessem. Somente respeitamos os direitos dos demais quando reconhecemos nos nossos semelhantes como pessoas independentes, com necessidades, pensamentos e desejos próprios, né? Que nada mais é do que a empatia. O quanto a gente para, principalmente nas nossas relações íntimas. Como eu gostaria de ser tratada nessa situação? Como eu gostaria de ser abordado nessa situação? E aí a gente tem que tomar cuidado também com as crenças que a gente traz no nosso mapa de mundo, que podem ser crenças disfuncionais. Então vamos supor, eu cresci com um pai tirano, ou com uma mãe. Eu conheci uma pessoa, sabe, que veio aqui pra mim, vou contar. E a mãe dele batia nele. E ela tinha, assim, as questões afetivas dela, assim, ela era separada do pai dele, e ela tinha namorado, aí brigava com o namorado, terminava com o namorado, e aí ela descontava no filho. E muito louco, né? Uma vez a gente foi numa festa e ele ficou bêbado, e ele foi se enfiar embaixo da mesa, assim. E aí, muito você vê que o inconsciente dele, uma pessoa adulta, ele foi ter comportamentos, e aí o pessoal contou que era muito comum ele fazer isso. Ele ter comportamentos que eram da criança dele, que ele se escondia da mãe para não apanhar. Então, por que eu tô contando isso? A gente não pode, a gente tem que tomar muito cuidado, isso é uma coisa coletiva muito forte que existe, que são as crenças de sofrimento. Que é normal sofrer, que o amor e a dor são conectados, e não são. Não são. O amor puro e verdadeiro não tem dor, não tem sofrimento, não tem rejeição. E aí aqui a gente desenvolve a empatia, que é entender como que eu gostaria de ser tratado. Ah, mas se eu fui tratado, lembra do chefe que eu contei pra vocês, que o pai dele batia se ele não tivesse nota 10? Olha quantos casos a gente tem, gente, que loucura. Outro dia no Natal eu vi Esqueceram de Mim. Nossa, fiquei chocada. Falei até com meu irmão. Eu falei, tô chocada. Porque todo mundo xinga o moleque. Aí eles chamam ele de inútil e tal. E aí vão lá abrir o sótão. E a mãe dele coloca ele de castigo no sótão. Por isso que ele é esquecido, né? E aí eu falei, meu Deus, não é à toa, né? E assim, acho que todo mundo tem suas histórias de infância. Aí meu pai, ele dava muito castigo, dava muita palmada. E eu já identifiquei. E foi um longo processo para ir trabalhando esses bloqueios, ainda mais porque eu sou uma pessoa expressiva e eu sempre fui uma criança índigo, né? Acho que eu dei um pouco de trabalho. Mas o que acontece? A gente não pode associar, não pode achar que é normal, entendeu? Então, assim, é uma situação muito delicada. Então, a gente não pode achar, mas se eu sofri, o outro também pode sofrer. Não, não é assim que funciona. A gente tem que quebrar a corrente. Nós somos a geração de quebrar a corrente. Eu tava falando até com uma conhecida ontem. Nós somos a geração da cura. A gente tem que curar na gente, para poder curar no mundo, para poder construir esse mundo de regeneração. Tá? Então pensar nisso. Pessoas que se posicionam diante da vida e dos outros como o centro do universo, rebelam-se e desesperam-se caso algo saia diferente do que desejam. No curso do desenvolvimento infantil, então quer dizer, a gente já vai começar a entrar em comportamentos infantis que adultos têm, tá? Olha lá, no curso do desenvolvimento infantil, um bebê ainda tem uma percepção do mundo externo bem incipiente, né? Não tem muita percepção. À medida que suas funções físicas e psíquicas vão sendo gradualmente integradas, a criança começa a discriminar o ambiente externo como separado delas. Então ela vai começar o quê? A reconhecer e identificar mesmo o mundo. Ainda assim, a criança acredita que esse ambiente existe somente para ela. É por isso que as crianças chamam tanto atenção para si. Ou seja, o nenenzinho, ele tem aquela necessidade de ser nutrido.
Ele chora, mamãe, me dá comida, ele chora. Ele não fala, mas ele chora. Mamãe, tô com coliquinha, e ele chora. Mamãe, tô me sentindo sozinha aqui, ele chora. Então, assim, o nenenzinho tem isso. Agora, a pessoa adulta, a criança, ela já começa a crescer, começa a se desenvolver e ela começa a perceber o mundo, perceber outras pessoas, perceber outra dinâmica. Mas ela ainda tá ensimesmada, né? Ela ainda é uma criança, ela não conhece o mundo, ela tem aquela relação de dependência com os pais. As crianças hoje em dia estão meio avançadas, né? Bom dia, Dê, seja bem-vinda. E aí, olha só que mais. E aí, o que acontece? Vamos ver o que vai acontecer. Só que a gente adultece, nós deveríamos parar de ter esse olhar de querer que a gente seja o centro do universo, né? Então, olha só, na vida infantil, esse é o comportamento natural e esperado. Na caminhada do crescimento rumo à maturidade psicológica, mas em adultos... na caminhada do crescimento da maturidade psicológica. Porém, em adultos, é uma patologia, tá? Esse conteúdo eu tirei do livro Leis Morais e Saúde Mental, que foi escrito por um psicoterapeuta e psiquiatra, tá? Então, foi escrito por um médico que trata com pessoas ligadas aí à questão saúde mental. Então, não acordei e resolvi falar isso. Mas a gente sabe muito bem. E a gente tem que olhar, mas eu não sou assim. Mas o quanto às vezes a gente pode incorrer nisso no nosso dia a dia, a gente não percebe. Reconhecemos um relacionamento saudável pela capacidade que uma pessoa tem de se preocupar com os sentimentos do outro. Um interesse verdadeiro pelo ponto de vista alheia, pela capacidade de descontentamentos sem abandonar, pela capacidade de tolerar descontentamentos sem abandonar a relação e a autocrítica, para admitir a sua parcela de participação nos conflitos que se apresentam. No contexto das existências passadas, encontramos pessoas hoje muito centradas em si mesmas, mas que são espíritos que não desenvolveram as suas virtudes morais no decurso da sua trajetória evolutiva. Então, quer dizer, isso é um ponto muito importante para o desenvolvimento do nosso espírito. É um dos pilares mais essenciais, inclusive, eu diria, porque a empatia é uma base para a gente praticar o ame ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo como eu me amo se eu não tiver empatia? Se eu não souber que ele também é um indivíduo e não conseguir me colocar muitas vezes no lugar dele? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Então a gente está vendo aqui hoje a lei, quem chegou depois, seja bem-vinda. A gente está vendo lei de amor, lei de justiça, amor e caridade, tá? Então essa era a parte da justiça, ligada à saúde mental. Então foi trazida uma abordagem o quê? Que a justiça, eu vou até repassar o que a gente falou assim, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos, os direitos dos demais. E o que a gente faz com o espaço dos outros muitas vezes, né? No livro ele fala muito sobre a questão do narcisismo. Eu dei uma compilada, uma resumida para não ficar muito longo. Mas o importante é a gente lembrar o que a justiça, ela é até um recurso, digamos assim, para que haja uma boa vida em sociedade, para garantir o andamento das regras e normas que regem a vida em sociedade, para garantir que as relações humanas na sociedade estejam bem amparadas e que haja o respeito entre as pessoas. Percebe? Tudo, se você for começar a olhar no Código Penal, são todas ações que ferem o respeito ao próximo. E o quanto o respeito ao próximo é fundamental para a prática do ame ao próximo como a ti mesmo. Então agora a gente vai entrar um pouquinho na caridade. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como é entendida por Jesus? A caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Ou seja, faça o bem, não importa a quem. A indulgência com as imperfeições, então a gente tem que começar a ser um pouquinho mais tolerante com as outras pessoas. Vem muitas questões comportamentais. Eu convivo muito com a minha mãe e com a minha avó, que são senhoras. E tem manias. Eu falo que eu tô fazendo aqui mente blindada.
eu queria fazer, acho que eu já falei outro dia, fazer um Big Brother, colocar esses super coaches aí, ficar uma semaninha aqui, um mês, vai, fazer um Big Brother com eles, tá? Convivendo com as veinhas. E como que você aguenta? Ué, tolerância. Você tem que ir praticando continuamente. Como que, às vezes a gente erra a mão, né? Mas como que eu gostaria de ser tratado? A questão da comunicação, né? A minha avó, portuguesa, senhorinha, ela é super lúcida, mas às vezes ela se enrola. Aí às vezes fala assim, olha, eu preciso que você busque outras palavras para falar isso que você está falando, porque eu não estou entendendo. Por favor, precisa ser um pouco mais clara. E eu falo. E aí ela vai lá e fala. Às vezes eu caço as palavras, assim, que eu sou boa de caçar palavras no que a pessoa fala. Aí uma vez tinha uma funcionária aqui em casa, que ela falou assim, eu não entendi nada do que a sua avó falou. Ela falou isso. A convivência também, né, gente? Então, mas o que é isso? Não é porque sou eu, estou exemplificando. É você enxergar o outro. É você entender que o outro tem que... Ah, mas por que você não faz e não fala do jeito que eu quero? Pra quê? Pra que você quer isso, gente? O outro é um indivíduo. Assim, ele tem o dever de ser honesto, de ser íntegro. Mas a verdade é que as pessoas não precisam falar do jeito que a gente quer. Elas não precisam ser do jeito que a gente quer. E o quanto muitas vezes a gente exige isso. Até nos nossos relacionamentos, né? Íntimos, assim. E... Pra quê? Para quê? O outro não tem que estar sempre usando as mesmas palavras. A gente tem que buscar o quê? O que a gente admira no outro, construir afinidades, fortalecer os laços de afinidade e saber relevar algumas coisas que você tem que escolher o que é tolerável. Não dá para ser intolerante em tudo. A gente tem que escolher o que é tolerável. Então a pessoa, vamos supor, lista lá 10 defeitos. A pessoa tem 10 defeitos. Desses 10, eu vou ter que tolerar 5. 5 eu vou falar que eu nem vou prestar, nem vou dar de louco, entendeu? Os outros, eu vou ter que montar uma estratégia pra lidar com eles. Mas nunca é batendo de frente, nunca é batendo de frente. Ninguém gosta de ser afrontado assim de frente. Porque a pessoa, para receber um feedback assim tão afrontoso, ela tem que ter muita humildade, né? E muitas vezes os comportamentos disfuncionais são resultado de feridas interiores, de bloqueios emocionais, que muitas vezes vem aí de registros de infância, de segunda infância. Então, quando você afronta aquilo, você dá na cara da pessoa, assim, põe na cara da pessoa o problema dela, ela nunca vai falar, oh meu Deus, obrigada, você acabou de me mostrar um problema meu, uma ferida emocional, vou tratar. Não, ela tende o quê? A repelir. Ah, não fala assim comigo. Ah, que isso? Onde já se viu? Agora tem que ser o tempo inteiro do jeito que você quer. Não aguento mais você me tratando assim, só me critica, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, continuando então. Então a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. E o perdão, repassar aqui novamente, nós já vimos em outros momentos, qual é a grande questão do perdão das ofensas. A grande questão do perdão das ofensas é a gente lembrar que a gente precisa esvaziar a nossa bagagem. Perdoar é um grande desafio, muitas vezes é doloroso, né? Dar a face direita não é somente... No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem bem bacana que fala sobre isso. Não é necessariamente você ficar lá, bateu nessa, então agora bate nessa. Então você bateu nessa, eu vou esconder essa. E eu vou oferecer a minha face que está limpa e íntegra para você. Percebe o que isso simboliza? Então, eu vou dar um exemplo aqui por exemplo, a pessoa te magoou, você não vai ficar de gracinha com ela, porque se você sabe, a pessoa te traiu, você fez uma sociedade, a pessoa te traiu, você sabe que ela vai te trair, você não vai fazer sociedade com ela de novo. Mas vamos supor que você tem aí uma pessoa muito próspera financeiramente e aquela pessoa em algum momento precisa de uma ajuda e você tem condições de ajudá-la. Talvez você pode ajudá-la. E você fala, não, eu vou ajudar uma pessoa que me prejudicou, mas às vezes nem vai te fazer falta. Então, olha só, a gente tem que pensar nisso, né? Então, aquela história, você doaria sangue para alguém que te prejudicou, faria uma boa ação assim para alguém que te prejudicou, daria um alimento para a mãe da pessoa que te prejudicou. São reflexões que a gente tem que fazer. E aí você fala, mas aquela pessoa me ferrou, me machucou. Foi. E ela tá atraindo para ela uma frequência que ela mesma vai ser
se afundar naquilo em algum momento. Então, o segredo, e eu vou te falar o que eu venho aprendendo na minha vida, gente. O segredo é realmente a gente caminhar na nossa evolução. Por isso que eu venho assim, muito disciplinada. Agora, fizemos a maratona no passado, vamos fazer essa, estamos terminando essa agora, vamos começar nossas lives de terça e sexta, e vamos caminhar. Sabe por quê? A gente começa a caminhar pra frente, é incrível, vocês não têm noção. Você começa a caminhar pra frente, você olha pra trás, coisas que aconteceram na sua vida, elas começam a ficar muito pequenas. Porque você vai crescendo, você vai se fortalecendo, você vai mudando, transformando, buscando outras coisas, acessando novas consciências, e o seu objetivo vai ficando mais claro. E as suas capacidades, talentos, habilidades também vão ficando mais claros, mais ativados, mais despertos. E você começa a se envolver numa mentalidade tão mais positiva, tão mais de expansão, que aquilo lá já não conversa mais com quem você se torna e a vida que você começa a viver e projetar para você. Então não faz mais sentido carregar aquele saco cheio de pedra daquela dor. E é um desafio a gente largar, mas a gente tem que deixar. E infelizmente ao longo da nossa vida a gente vai ter que deixar algumas situações, algumas pessoas que a gente não gostaria de ter que deixar, até que a gente ama. Mas, pelo amor de Deus, vocês sabem que eu sou apegada em família, mas não tô falando de família, mas eu tô falando de algumas amizades, algumas pessoas. Eu tava essa semana, eu atendi uma pessoa, ela falou assim, porque eu recebi um feedback de umas amigas que falaram isso, eu fiquei tão chateada. Eu falei assim, vamos lá, o que elas falaram não tá errado em si, mas será que você tem que levar tão a ferro e fogo? Entendeu? E tem gente que tem que ouvir umas verdades mesmo, né? Pra poder se mexer e mudar. Porque não muda. Então, é assim, seja você o agente de transformação da sua vida, coloque um carinho pra olhar todo mundo, saiba ter a sagacidade e a inteligência, a esperteza também de prevenir para que você não seja ferido pelas pessoas, por pessoas de má índole, mau caráter, porque também a gente não... então agora eu vou acreditar em todo mundo, agora eu vou ser boazinha com todo mundo. Não, tem que ter, em administração, eu trabalhei muitos anos em banco, em fundo de investimentos, né, fundos que compram, né, investimentos privados, empresas que compram outras empresas. Então quando você vai fechar um negócio, vai fazer fusões e aquisições, vai comprar uma empresa, você contrata geralmente uma empresa de consultoria e você faz uma coisa chamada due diligence, que você faz uma diligência, que é o quê? Você vai fazer vai analisar os relatórios contábeis da empresa, vai analisar todo o quadro de funcionários, toda a estrutura operacional, dependendo de se é uma fábrica, maquinário, toda a estrutura da empresa, toda a estrutura organizacional da empresa, tudo. E você vai fazer uma análise, que é uma diligência, para você saber se aquela empresa, primeiro tem que saber se ela é idônea. Eu sei de casos de empresa que eles tinham, não foi nessa época que eu trabalhei em fundo de investimentos, mas empresa que tinha aí algumas manobras, digamos assim, pra gente ser bem sutil, e teve que contratar uma consultoria para regularizar esse quadro administrativo aí. Então, só pra gente entender o que eu quero dizer com isso, faça uma diligência nos seus relacionamentos. Faça uma diligência na sua vida. O que é isso? Olha, para e pensa. O que é funcional? O que é positivo? O que está contribuindo para uma rota de crescimento na minha vida? E a gente esquece disso. A gente vai viver porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pagar o boleto, porque eu tenho filho, porque eu tenho marido, porque eu tenho mãe, porque eu tenho papagaio, porque eu tenho cachorro, porque eu tenho vizinho, porque eu tenho não sei o quê. Aí tem a vida social, que é importante também. E aí a gente vai deixando a gente para trás. E vai guardando o quê? As mágoas, ressentimentos e dores. Então, vamos combinar aqui agora que a gente vai ter as nossas lives de mentalidade e performance, e a gente vai começar a construir uma rota de crescimento contínuo. Quem quiser vir com a gente, vem. E a gente vai... quando você cresce... Por que eu tô falando isso? Pra gente fechar esse tópico do perdão. Quando a gente cresce, a gente vai deixando para trás coisas que eram pequenas. É isso que a gente tem que fazer. Tem que perdoar. Mas eu vou perdoar e quando eu perdoo o outro não vai ser punido mais no que ele fez? Vai ser punido pela justiça de Deus. A gente acha que não, mas é uma ignorância, uma falta de conhecimento que a gente tem. Então entrega para Deus. Ontem eu estava com uma questão que eu percebi. Ontem eu estava com uma questão que eu percebi que estava me gerando ansiedade. Eu estava começando a querer
Aí eu falei, quer saber? Eu vou entregar pra Deus. Eu vou entregar pra Deus isso daqui e Ele vai me prover na hora certa. Nessa questão aqui. E aí eu falei, entreguei pra Deus. Falei, Deus, eu vou entregar pra você isso aqui. Eu sei que você sabe das minhas necessidades e você na hora certa vai me trazer o resultado disso aqui. Eu tenho feito a minha parte, etc. Então, resumindo a história, é isso que a gente tem que fazer. Entrega o problema, entrega a dor pra Deus. A gente já fez isso em muitas dinâmicas, né? Entrega o problema, entrega a dor pra Deus. Porque é Deus que vai resolver isso. Fala, Deus, que seja feita a sua justiça. E vai viver a sua vida. É isso que a gente tem que aprender. A viver a nossa vida. A cuidar da nossa vida. Entendeu? E aí, assim, por isso que eu tô falando. Você começa a crescer, você começa a fazer o seu. Aí você fofoquinha. Ah, porque você fez um negócio. Vou usar meu exemplo aqui, né? Ah, fiz uma live. Pronto, a fofoquinha falando que fez a live. Aí eu fiz 40 dias de live. Aí a fofoquinha que fez 40 dias de live. Aí fez mais 40. Aí fofoquinha. Aí daqui a pouco eu vou fazer 100, hein? Se começarem a me perturbar muito. Porque aí você vai... As pessoas já não vão mais começar a ter argumento. Porque você vai fazendo o seu. Ah, fala aí. Ó, conversa aqui com a minha mão. Conversa com a minha mão enquanto eu tô fazendo. Enquanto eu tô crescendo. Todos os dias são perfeitos, são maravilhosos? Não. É desgastante? É. Tem desafios? Tem. E aí, saindo dessa questão que eu usei de exemplo da live pra tudo na vida. Tem desafios? Tem. Mas o que a gente faz? Vou fazendo. Sabe por quê? Quem vence na vida tá fazendo. Ninguém vence na vida sem fazer. Até filho de rico. Se não dá para ficar sentado. Tem raros casos que tem lá investimentos e vive uma vida de playboy com lucros de investimentos. Mas os filhos de rico que estão aí no mercado de trabalho, que tem donos de empresa, não pensa que fica sentado o dia inteiro lá, só olhando pro teto enquanto tá todo mundo servindo. São poucas as pessoas, viu? São poucas as pessoas. Porque todo mundo... O trabalho é trabalho, entendeu? Então, continuando, a verdadeira caridade nasce do desenvolvimento de qualidades internas, de sentimentos como o amor e a compaixão. Uma vez enternecido o coração de querer, o coração de quem já é capaz de amar. A caridade será a expressão natural destas qualidades e não mais vista como um sacrifício. Então, eu trouxe resumidamente aqui essa questão do amor e compaixão, mas ele dá uma boa ênfase no livro sobre a questão as pessoas colocarem a caridade como um peso. Ah, porque é difícil, porque é cansativo, e aí entender que quando a gente começa a desenvolver o amor e a compaixão e entender que quem mais ganha com a prática da caridade somos nós, então ela não é mais vista como um sacrifício. Se não existir caridade, é porque não havia amor. A maternidade, por exemplo, e a paternidade são experiências das mais fundamentais para eclodir os sentimentos mais nobres da alma humana. O amor de mãe é uma das primeiras experiências emocionais para o exercício do amor no seu sentido mais amplo. E aqui é um assunto super polêmico, né? Super, porque hoje a gente tem uma geração de pessoas aí que não querem ter filhos. Eu não tenho filhos no caso, mas não foi por não querer, tá? Foi uma tempestade perfeita aí de diversos fatores que aconteceram na minha vida e cheguei aqui e agora ainda não tenho filhos. Mas pretendo tê-los ainda. E eu sei que eles virão, então assim, é um caminho. É a vida, cada um tem a sua história. Não é como eu gostaria que fosse, mas é o que se apresenta e a gente vai lidando com a melhor forma que as coisas acontecem. Então, por que eu tô falando isso? Tá? E eu vou falar até eu como mulher e uma mãe em potencial. Quando eu era mais jovem, eu tinha vários bloqueios emocionais na minha infância. Quando eu fui fazer Leader Training, eu percebi que você fica imersivo num final de semana, no hotel, e faz várias dinâmicas, né, de cura, de desbloqueio emocional e tudo. Eu percebi que curou muitas coisas da minha criança interior, entendeu? Hoje a gente faz esses processos aqui, eu já nem tenho mais contato com o pessoal do Instituto, mas assim, fiz muitos cursos lá. Hoje, por que eu acho legal a gente fazer as meditações e as hipnoses? Porque a gente vai trabalhando a nossa mente. Eu já tive casos de pessoas que tiveram curas mesmo profundas nas meditações. Inclusive no Milagre da Manhã Espiritual, que foram as primeiras lives que eu comecei a fazer em 2020. Então assim, e aí eu percebi que o quê? O meu olhar
em relação à maternidade mudou. Eu, antigamente, eu não tinha muita desenvoltura para lidar com crianças. Hoje, nossa, hoje eu me comunico, brinco, eu viro criança, sei a hora de falar não e colocar limites, entendeu? Então, assim, por quê? Porque eu curei coisas dentro de mim. Então, eu sei que é delicado falar por não ter um filho que fica 24 horas com a gente, etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: olhe com carinho e humildade para dentro de você. Eu sei que talvez vocês todas que estão aqui sejam mães, mas não todas que eu sei, mas quem estiver assistindo isso gravado, se você não quer ter filho, se você tem um conflito de não sabe se vai querer ter filho, ou se você tem filho e não gosta, porque hoje em dia assim, eu tenho filho e não gosto, tenho filho e me incomoda. Mas será que é o filho em si que te incomoda? Ou é justamente o fato dele demandar que você saia do centro da atenção, da sua atenção, e coloque o foco da sua atenção nele? Ou é justamente o fato dele despertar, porque isso acontece muito, despertar em você dores e feridas da sua criança, que você não gostaria de ver, que você não gostaria de acessar. Então, essa questão da relação com os filhos é muito delicado. Mas, de fato, se a gente for olhar por um olhar funcional, então a gente tem que olhar, existem as feridas, existem as dores, existem os bloqueios emocionais em relação à maternidade e paternidade. Não vamos nos iludir. A gente, vou levar pro lado de personalidade. Aí tem o Enneagrama, né? É muito comum nesse mundo do desenvolvimento humano, a pessoa fala assim, eu sou tipo tal no Enneagrama. O Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento que ele traz 9 tipos de personalidade para cada pessoa. Só que tem variações, e tem influências, que são as asas, tem as flechas, que é onde você se energiza e se fragmenta, e por aí vai. Aí eu sou tipo tal. Então, tem lá o tipo que é mais briguento. Mas fala o que pensa. Não, então eu sou tipo tal. Então a pessoa acha que ela pode falar o que ela quiser, a hora que ela quiser, do jeito que ela quiser, porque ela é o tipo tal. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não se esconder atrás de um arquétipo, não se esconder atrás de uma personalidade para justificar comportamentos e atitudes maldosas, equivocadas, disfuncionais. Entendeu? Então, tenha certeza de uma coisa: se algo te incomoda, se algo te fere, se algo te tira do seu eixo de equilíbrio, é porque isso mostra dentro de você uma ferida. Uma ferida. E eu posso falar, porque eu já tenho uma bagagem bem amadurecida com o desenvolvimento pessoal, com as terapias integrativas, e é batata. Começou a incomodar muito, começou a irritar muito. Se você for olhar dentro de você, fazer um processo imersivo, você vai encontrar feridas. Muitas vezes podem ser, a gente está aqui na Maratona Espírita, então a gente tem uma liberdade para falar isso. Muitas vezes podem até ser feridas de uma outra vida. Podem ser feridas da infância, podem ser, às vezes, uma situação pequena, mas que deixa um registro que te teve um forte impacto, né? Porque a mente registra também sobre forte impacto. O que eu posso garantir não importa como, onde, quando, mas se você se predispuser a curar isso, a acolher essa dor e olhar ela e dar um novo significado para ela, tudo é curável. Porque a gente vem vendo aqui o quê? Que o caminho da evolução é o caminho de a gente acessar a nossa alma, a identidade da nossa alma. E é justamente através das curas e dos desbloqueios emocionais que a gente vai acessar a nossa alma, que é o nosso pleno poder, são as nossas potencialidades e capacidades. Vem muito assim, no bem, na luz, na paz, sabe? Então a gente esquece que a gente vem para o mundo também para se curar. E aí a gente não se permite passar por esse processo, porque dói a gente olhar para uma ferida. Muitas vezes dá vergonha, raiva. Quem nunca teve isso quando lembrou de uma situação ruim que passou na sua vida? Eu já tive, eu assumo, estamos juntos aí, gente. Vergonha, raiva, às vezes você não quer nem conversar, às vezes nem para terapeuta você quer contar. De vergonha que você tem da situação, entendeu? Mas a gente tem que trabalhar isso, tem que curar isso. Então a maternidade e a paternidade, elas são experiências que nos permitem eclodir os sentimentos mais nobres da alma e exercitar o amor no seu sentido mais amplo. Quando? Quando a gente se permite limpar as camadas de dores e sofrimentos que estão impedindo a gente de exercer o nosso amor pleno. Porque muitas vezes uma pessoa que ela não tem a capacidade de amar o filho, de ter esse olhar amoroso em relação à criação dos filhos, ela também não tem essa capacidade em relação aos outros.
Dificilmente, tá? Talvez ela pode ter, tanto o homem como a mulher, tá, gente? Talvez pode ter em relação a cônjuge, relacionamentos amorosos, mas aí também não é funcional. Posso garantir que é uma projeção para suprir carências. Ai, mas eu amo tanto aquela pessoa mais do que tudo nesse mundo. Mais do que você mesmo? Já vamos ver que tá faltando um amor próprio, uma autoestima. Percebe? Continuando, então. Todas essas potencialidades estão guardadas dentro de nós. Então aqui eu vou até repassar rapidamente. A gente viu o quê? Benevolência, indulgência, perdão das ofensas, amor e compaixão. Quem chegou depois, seja muito bem-vindo. A gente tá vendo a lei de amor, justiça e caridade e saúde, ligados aí à saúde mental. Estamos nos aproximando da época que compreenderemos que as virtudes ético-morais são pré-requisitos básicos para o equilíbrio emocional e para a saúde mental. Olha que legal. O verdadeiro amor e a verdadeira caridade são discretos e contagiantes. Então, o que acontece? A gente tem que lembrar que é um mundo se transformando. O mundo não vai ficar pronto pra gente. A gente é que vai ter que prepará-lo. Isso pode dar um pouco de medo, até um pouco de cansaço. Falar, meu Deus, mas eu não consigo organizar nem a minha vida, nem a mim mesmo. Então é hora da gente organizar a nossa vida e a gente mesmo. Por isso que a gente vai fazer live de performance, de mentalidade de performance, tá? Então, porque é assim que a gente quer começar a mudar o mundo, quer mudar o mundo, mude a si mesmo. E é isso que a gente vai fazer, tá? E o meu verdadeiro amor e a verdadeira caridade são discretos e contagiantes. Ou seja, você simplesmente se torna isso. E você começa a transbordar e multiplicar isso por onde você passa. Então, simplesmente é. Quando a gente não precisa pendurar uma melancia na cabeça e colocar no jornal. Não é verdade? Porque é o liderar pelo exemplo. E pra gente fechar aqui, eu vou fazer mais uma leitura também depois dessa primeira parte. Jesus ama os mais simples e puros de coração, porque somente esses é que possuem o sentido fundamental para viver dignamente e exemplificar a sua mensagem. Lembrar que a gente vive um mundo de valores invertidos. Eu percebo claramente isso. Eu nunca pensei assim em trabalhar com terapias e tudo. Nunca. Não era uma vocação que eu tinha. Eu queria fazer arquitetura na escola. Eu sempre fui muito boa de matemática, física. Ninguém imagina isso. Mas no colegial, o professor falou que eu era a melhor aluna da classe de física. Então, assim, eu sempre fui muito boa de exatas. Eu era boa em todas as matérias, assim. Inglês, literatura, genética. Mas por que eu tô contando isso? Eu nunca pensei em trabalhar com terapias. Eu sempre tive uma visão espiritualizada muito forte. Pra mim sempre foi normal a questão de saber de outras vidas, a parte espiritual, sempre foi normal pra mim. Só que a vida aconteceu. E as coisas aconteceram. E quando eu comecei a passar pelos cursos, por exemplo, quando eu fiz apoio mediúnico no Centro Espírita de Allan Kardec, né? No Centro Espírita que eu desenvolvi, fiz os estudos. Apoio mediúnico você desenvolve psicografia, psicofonia e incorporação, né? Que é um acoplamento, na verdade, incorporação. E aí eu descobri que eu tinha todas essas potencialidades. Nem todo mundo. Tem gente que tem mais psicografia, tem gente que tem mais psicofonia. Mas por que eu tô falando isso? Eu não tô falando isso pra falar, nossa, eu tenho todas. Eu cheguei a ficar até com vergonha. Porque na hora da psicofonia, bora psicofonia. Na hora da psicografia, bora psicografia. Na hora da incorporação, bora incorporação. E aí o que acontece? Quando eu fui submetida a refinar essas minhas habilidades, então eu descobri que eu tinha talentos, percebe? Que eu não sabia. Aí eu fui fazer o reiki, aí eu comecei a trabalhar muito a autoaplicação de reiki. Quem é reikiana aqui, tanto quem tá aqui, quem não tá, auto-aplique-se. Eu vou fazer agora, eu já comentei com vocês por alto um dia, terminando a maratona, eu vou fazer, acho que para final de abril e maio. Agora em abril eu tenho um plano de fazer um curso de hipnose, com mais de 30 sessões de hipnose pra gente trabalhar na escala de Hawkins. É bem legal, tô montando, tá dando trabalhão, mas eu tô montando. E que eu acho que vai ser bem legal pra gente ter uma jornada de cura emocional. E depois vou fazer a formação de mestra de reiki, né? Eu já tenho o reiki 3A, vou fazer o 3B, pra poder aplicar reiki. O reiki, ele é fantástico. Tá? E ele é fantástico, assim, ele ajuda a gente a captar a energia cósmica e direcionar. Principalmente para quem trabalha na área da saúde também é muito bom, mas para todo mundo, tá? E aí eu sempre comecei a me auto-aplicar, e isso foi fazendo o quê? Um processo de me ajudar a trabalhar com as ansiedades,
ter mais foco, mais concentração e de acessar mais a minha alma. E foi caminhando. Aí eu fui fazendo os outros cursos. Fiz Theta Healing, fiz Barras de Axis, fiz Guardiões da Grande Fraternidade Branca, fui fazendo várias formações de radiestesia, sempre gostei de radiestesia, sempre passei com uma radiestesista, então meio que quando eu fui fazer o curso eu já sabia, sabe? Então o que eu quero dizer? Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque não é uma coisa que um dia eu acordei e falei, nossa, vou ser terapeuta agora, eu vou começar a ter sensibilidade, vou começar a adivinhar umas coisas com umas pessoas, vou fazer uns desbloqueios emocionais. Aconteceu. Eu fui fazer os cursos de programação neurolinguística, e eu fui fazer o primeiro Leader Training, gostei, fui fazer o segundo, gostei, aí parei um tempo, fui fazer o terceiro, que já era uma formação mesmo, já não era mais um treinamento, aí fui fazer... Quando eu fiz a formação de programação neurolinguística, eu percebi que a hipnose era a cereja do bolo, que é onde você faz essa guiança da pessoa nesse momento de estado leve de consciência. E aí eu fui fazer... aí eu fiquei na cabeça, olha o universo como é mágico, de fazer hipnose. Falei, nossa, um dia eu vou fazer um curso de hipnose, E ainda tem muito estigma em hipnose. Hipnose é muito fácil, gente. Hipnose nada mais é do que você fazer uma dinâmica meditativa num processo de relaxamento. E aí ter comandos específicos. Não tem gente que ainda acha que hipnose é coisa do demo, sendo que é uma coisa totalmente mental. E a gente não imagina nas propagandas, nas campanhas políticas, o quanto a gente é hipnotizado. No marketing, existem gatilhos, a gente fala assim dos gatilhos mentais. O que eles fazem? Eles trabalham num processo hipnótico. Percebe? E a gente não percebe. Então eu prefiro ter o conhecimento e cuidar da minha mente, e ser dona da minha mente, e conseguir identificar isso para poder administrar e selecionar o que eu quero e o que eu não quero que entre na minha mente. Percebe? Do que ficar com um preconceito e achar que isso é coisa do demônio, e quando você perceber, meu amor, ele já tá aqui do seu lado, falando na propaganda, no meio da novela, falando no rádio, falando naquela música hipnótica. Nossa, precisamos tomar muito cuidado, ainda mais hoje em dia. Mas continuando aqui. E aí eu vou ler agora uma passagenzinha aqui, a gente vai falar hoje agora sobre crítica. Então, só para finalizar, aí eu fui fazer, uma amiga minha que dava curso de Theta Healing me chamou para ajudar a ser instrutora. Você não quer me ajudar a aplicar o curso? Que às vezes precisa de alguém para ajudar e tal. Eu falei, bora lá, vamos lá. Cheguei lá, tinha 21 pessoas. Aí tinha que fazer dupla. Aí eu fiz dupla com uma moça. Gente, das 21 pessoas, eu fiz dupla com uma moça. Adivinha o que essa moça tinha? Um instituto de curso de hipnose. E eu fui lá e fiz o curso de hipnose. O universo, ele é muito maravilhoso. E hoje eu entendo, porque eu realmente vejo essas meditações que a gente faz, e eu fico pensando, cara, se mais pessoas fizessem isso, né? A gente vê Tony Robbins, essas pessoas assim, se mais pessoas fizessem isso, mais pessoas poderiam ter um despertar, ter uma percepção. Nem todo mundo, vocês aqui, eu tenho certeza que estão até num degrau além do básico de consciência, mas nem todo mundo tem nem começou a caminhada. Mas se você pega uma massa de pessoas, constrói uma comunicação assertiva, ou seja, trazendo informações úteis, edificantes, de uma maneira simples, inteligível, e você coloca num processo, nessa dinâmica, uma palestra e depois seguido de uma dinâmica como a gente faz, caramba, o quanto que não pode tocar o coração e a alma das pessoas. Então eu vejo isso futuramente aí bem expandido e faz parte do nosso processo de crescimento. Eu nem sei porque eu comecei a falar sobre isso, mas espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é importante, não sei se vocês perceberam, principalmente quem está aqui comigo há mais tempo, que eu tenho buscado falar mais dos meus processos, das minhas feridas e um pouco mais da minha história. Porque às vezes também tem gente que está assistindo as lives gravadas, não me conhece, não sabe. Então é importante falar, compartilhar, tá? Vou tomar uma aguinha aqui para nosso próximo tema. Olha só como conversa bem com o que a gente falou até agora. A gente vai falar sobre crítica. Crítica, tudo a ver, para indulgência, tolerância, tudo a ver com crítica, né? Karmas são estruturados não somente sobre nossos feitos e atitudes, mas também sobre as nossas sentenças e juízos, críticas e opiniões. Então a gente não pode achar que, porque teve uma grande briga
gerou um karma. Porque a pessoa foi lá e cometeu um crime e gerou um karma. Com certeza gerou. Mas muitas vezes, nos pequenos atos do dia a dia, a gente está gerando karma. Principalmente porque tudo que a gente faz frequentemente acaba virando parte de nós. Vira uma nuvem de frequência em nós. Se eu falo mal de todo mundo o tempo inteiro, se eu reclamo da vida o tempo inteiro, que programas energéticos que eu estou gerando para minha vida? E ele fala aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 42, Jesus propõe: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás para bem tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Nós vimos essa passagem um dia aqui também. Por projeção psicológica, entende-se a atitude de perceber nos outros com certa facilidade nossos conflitos e dificuldades, com recusa, no entanto, de vê-los em nós mesmos. Ou seja, exatamente o que a gente falou agora há pouco. Quando o outro me incomoda, quando o outro gera um sentimento de aversão em mim, existe alguma ferida dentro de mim que está sendo cutucada com isso. Inclusive, a gente já viu isso também em um outro assunto que eu não lembro qual foi, que falava sobre isso também. Dependendo do grau de distorção que fazemos dos fatos para atender às nossas teorias e irrealidades, olha a convivência, gente, olha a convivência, é que se inicia em nossa intimidade o processo da paranoia. Os paranoicos possuem uma característica peculiar, relacionam qualquer acontecimento do mundo consigo mesmos, ou melhor dizendo, desvirtuam a realidade dos fatos, trazendo para o nível pessoal tudo o que ocorre em sua volta. Olha que sério, e como conversa com o que a gente acabou de falar. Inclusive que o autor fala muito sobre narcisismo na primeira parte, só que eu não trouxe muito sobre isso. Mas o narcisista é uma doença mesmo, né? A pessoa só pensa no lado dele, só quer do jeito dele, não tem empatia, o narcisista não tem empatia. Quanto mais conscientizada for a criatura, tanto mais entende a ordem das coisas e mais as questionará em seu simbolismo. Estar perfeitamente harmonizado e centrado em tudo que existe é o requisito primordial para atingirmos a plenitude da vida. E aqui é interessante, uma outra coisa que eu queria pontuar, falando sobre narcisistas, sobre essas pessoas. São pessoas doentes, tá? Não no sentido, ai meu Deus, é doente, quero distância. Não, são pessoas que têm feridas e bloqueios emocionais, tá? O narcisista, muitas vezes, ele tá querendo receber um amor que ele nunca sentiu da vida. E aí ele acabou criando essa casca de só pensar em si, porque é mais fácil para ele se proteger e viver. Porque é um mecanismo, você vê como é um comportamento rudimentar. Porque é um mecanismo, muitas vezes, de sobrevivência, muitas vezes está no inconsciente. Ah, então eu devo achar bonitinho, eu devo ficar... Não, se você tem uma relação com uma pessoa narcisista e tem possibilidade de sair, saia. Né? Às vezes, sei lá, um namoro, uma amizade, sai dessa. Né? Se é um nível mais avançado, nossa, casei, meu marido é narcisista, sei o quê. Vamos entender aqui que a gente consegue trabalhar com oração. Óbvio que como terapeuta eu vou falar, dá pra gente fazer terapia multidimensional, dá pra fazer tratamento, dá pra trabalhar na hipnose se a pessoa quiser, dá pra fazer bastante coisa. Tem que querer também. Apesar que a terapia multidimensional e essa radiestesia que eu tô trabalhando agora, não precisa a pessoa, não precisa nem ser a pessoa, porque vai direto com o campo energético dela. Então a gente não faz assim... São ferramentas de ascensão espiritual. O que é isso? Eu não vou modelar a pessoa do jeito que eu quero. Eu vou trabalhar a limpeza dos bloqueios que aquela pessoa tem, para que ela possa acessar a plenitude da essência dela. E a gente já entendendo que a plenitude da essência da pessoa é completa, é saudável, é equilibrada. Então, eu não estou pedindo alguma coisa, eu estou simplesmente ajudando a curar as camadas que estão impedindo que aquela pessoa exerça a luz dela. Então, continuando. Quanto mais conscientizada for a criatura, tanto mais entende a ordem das coisas e mais as questionará em seu simbolismo. Tudo que criticarmos veementemente no exterior, encontraremos em nossa intimidade. Então aqui, gente, fica a reflexão para hoje. Pra gente olhar, tem mais um pouquinho. Pra gente olhar o que é que a gente critica tanto. E aqui foi até bom, porque me lembrou de um negócio que eu vou trazer pra gente nas lives de performance. O ambiente que vivemos é, na verdade, um espelho, onde nos vemos exata e realmente quem somos. E existem, acho que, 3 ou 4 tipos de espelhos. Eu vou trazer depois isso pra gente numa live. É bem interessante, inclusive.
Todas as maldades e eventos desagradáveis que visualizamos fora são somente mensageiros ou intermediários que tornam consciente a nossa parte inconsciente. Então é exatamente isso. É como se essa situação fosse lá no seu inconsciente e pescasse, ó. Dentro do seu inconsciente, aqui, ó. Você tem essa ferida aqui, ó. Entendeu? Todas as nossas suspeitas sistemáticas têm raízes na falta de confiança em nós mesmos e não nos outros. Se tememos a desconsideração, é possível termos desconsiderado alguma coisa muito significativa dentro de nossa intimidade. Ou, quando a gente era criança, a gente foi desconsiderado. E aí cresceu com aquele rejeição. Mas assim, rejeição, abandono, solidão, é batata. É batata que se você procurar, você acha, tá? E é mais comum do que a gente pensa, tá, gente? Então não vamos julgar. A gente não pode julgar. Mas a gente tá aqui fazendo uma constatação até pra gente trazer pro nosso entendimento. Se desconfiamos de que as pessoas querem nos controlar, provavelmente não estamos na posse do comando de nossa vida interior. Isso é muito sério, muito importante. Eu vou contar a história do obsessor, lembra? Que falava, você é um lixo. Eu falei, não sou lixo não, amigo, sai daqui. Tô acordando 4 horas da manhã, dormindo quase meia-noite, 40 dias seguidos, você vem me falar que eu sou um lixo? Pelo amor de Deus, tenho mais o que fazer. Tô trabalhando aqui. Deixa eu me ocupar com as minhas coisas úteis e você vai falar no ouvido de outra pessoa. Percebe? Então, quando você tem a rédea da sua vida, quando você está caminhando num caminho construtivo e você tem a consciência disso e a firmeza disso, tá falando mal? Tá, fala mal quem não faz. Porque quem faz, quem tá na arena, sabe que o jogo é duro e você tem que ir lá e dar a sua cara pra jogar, tá? A vida. Projetar as nossas mazelas e infortúnios sobre alguma coisa ou pessoa não resolve a nossa problemática existencial. Somente quando reconhecemos as nossas traves, dispositivos interiores que limitam a nossa marcha evolutiva, é que poderemos ver com lucidez que realmente são elas as verdadeiras fontes de infelicidade, que nos distanciam da paz e da harmonia que tanto buscamos. Olha que interessante, assim, impressionante como conversa com tudo que a gente vem falando, estudando. Vamos agora trazer tudo isso para uma deliciosa meditação. Gente, vamos lá. Fechando os olhos, a gente já tem essa consciência, então, da gente olhar com carinho para dentro da gente, para a gente entender que a gente precisa ser mais tolerante com as pessoas à nossa volta, tem que ter mais um jeitinho, mais estratégia para lidar com elas. Vou beber minha aguinha aqui. Fechando os olhos, enche o peito de ar. O ar sobe até o topo da sua cabeça e você respira e solta. Mais uma vez. O ar sobe até o topo da sua cabeça. Vai fazendo movimentos circulares que vão relaxando todos os seus pensamentos. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma se unem neste momento para trabalhar em seu benefício. Seus olhos vão ficando cada vez mais fechados, mais tranquilos, mais relaxados. Seu corpo vai ficando 10 vezes mais relaxado. E a todo momento você tem pleno controle do seu corpo. Você respira fundo e você relaxa 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado, e vai relaxando e soltando todo o seu corpo. Vai soltando todo o seu corpo. E você vai sentindo agora o seu corpo relaxando tranquilamente. O ar sobe até o topo da sua cabeça. A todo momento você continua respirando, relaxando. E a sua mente vai relaxando e se conectando com todo o seu universo interior. Vai acrescentando tudo que foi falado hoje sobre amor, sobre perdão. Você vai começar a perceber pessoas, situações que está na hora de deixar ir na sua vida. Vai te trazendo novas ideias, nova visão sobre movimentos para você avançar na sua vida. Então você respira fundo. Sua mente consciente, sua mente inconsciente e sua alma vão abrindo seus olhos interiores agora. Todos os seus processos neurológicos, bioquímicos vão te trazendo internamente. Imagens mentais vão também abrindo a sua audição interior, a sua capacidade de sentir cheiros, sabores, ver cores, movimentos, ter sensações de temperatura.
E essa luz que está no topo da sua cabeça vai descendo em movimentos circulares, vai relaxando 10 vezes mais todo o seu corpo. Vai relaxando o seu pescoço, vai relaxando o seu ombro, vai relaxando o seu tronco, vai relaxando o seu quadril. E você relaxa 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado. Tranquilamente. Essa luz vai descendo pelas suas coxas, seus joelhos, seus pés. Vai atravessando todas as camadas do solo. E quanto mais essa luz vai atravessando as camadas do solo, ela vai se formando como se fossem raízes que saem dos seus pés. E essas raízes vão vencendo a camada do solo. E você vai começar, a partir de hoje, todos os dias, ter cada dia mais coragem e mais vontade de vencer na vida e viver o seu propósito. E você começa a ter mais clareza do seu propósito todos os dias, a todo momento, através de novas ideias, novas percepções, novos insights. E você começa a colocar em prática, executar ações para exercer o seu propósito. Então você respira fundo, vai sentindo essa energia gostosa se harmonizando em todo o seu corpo. As suas raízes vão descendo e quanto mais elas vão atravessando o solo, mais coragem você vai sentindo. E todos os dias, a todo momento, você vai tendo cada vez mais vontade de vencer, mais vontade de caminhar para a sua vitória, de conquistar a sua vitória, mais vontade de viver o seu propósito. E você começa a perceber todos os dias, a todo momento, que é leve, tranquilo e permitido você caminhar para a sua vitória, exercer o seu propósito. E é muito fácil. E você gosta disso. E quanto mais você caminha para a sua vitória, quanto mais você exerce o seu propósito, mais forte, equilibrado, em harmonia você se sente. E você gosta disso. E é muito fácil você ter equilíbrio emocional. Então, a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, sempre que você deitar a cabeça no seu travesseiro para dormir, a sua mente consciente, a sua mente inconsciente e a sua alma vão reorganizar todos os seus pensamentos e os seus sentimentos para te trazer mais e mais equilíbrio emocional. A partir de hoje, sempre que você deitar a cabeça no travesseiro para dormir, a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma vão se unir, vão reorganizar todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, todos os seus comportamentos de maneira funcional, construtiva e edificante, para que você possa exercer o seu propósito com equilíbrio emocional. E você começa a ter equilíbrio emocional. E quanto mais equilíbrio emocional você tem, mais equilíbrio emocional você começa a ter. Quanto mais equilíbrio emocional você tem, mais equilíbrio emocional você começa a ter. E você começa a observar à sua volta, na sua vida, pessoas, situações e acontecimentos, onde antes você ficava nervosa, nervoso, irritada, irritado, e agora você se sente em paz. Vá percebendo pessoas, situações e acontecimentos, e agora você se sente em paz e você começa a cada dia mais desenvolver a sua capacidade de enxergar o outro, de perceber o universo do outro, de ter empatia e de conversar de maneira funcional com o outro, de pontuar a sua comunicação, o que você deseja ativar, compartilhar. Então você respira fundo, vai sentindo as suas raízes chegando no centro da terra, aquelas raízes de luz que estavam saindo do topo da base dos seus pés, elas vão chegando no centro da terra, elas vão se unindo ao centro da terra e elas vão recebendo do núcleo da terra a energia vital, elas vão recebendo a energia vital do núcleo da terra, vai recebendo a energia cósmica que vai subindo pelas raízes, vai subindo pela sola dos seus pés, vai subindo pelas suas coxas, seu quadril, seu tronco, seu coração, seus braços, vai subindo até o topo da sua cabeça e vai saindo como uma linda flor de luz do topo da sua cabeça. Vai expandindo por todo o seu corpo, multiplicando, expandindo, multiplicando, expandindo. E uma linda luz branca, uma linda bola de luz branca no centro do seu peito
vai expandindo agora e você vai crescendo com essa luz por fora e essa luz por dentro. Vai ficando 10 vezes maior do que o seu tamanho agora. Vai ficando 20 vezes maior, 30 vezes maior. Vai ficando muito maior. Você gosta de crescer, é muito fácil crescer e você cresce. Cresce, 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 cresce. Vai ficando maior do que o planeta, vai indo para o universo e você vai vendo lá do espaço, como se fosse aquela noite de céu estrelado. E você vê o planeta Terra pequenininho lá no chão, como se você olhasse para o chão e você visse uma coisa caída no chão. É o planeta Terra bem pequenininho. Você vai subindo mais, você vai vendo o sistema solar, vai vendo a Via Láctea, vai subindo, passando por camadas multicoloridas, como se fosse uma aurora boreal. E vai sentindo uma amorosa presença ao seu lado, do seu anjo de guarda. E você vai sentindo também uma camada de pura luz iridescente no topo, acima da sua cabeça. Você vai recebendo, acessando esse portal. Você vai passando por esse portal de luz, vai descendo pela sua cabeça, pelo seu pescoço, seus braços, seu tronco, suas pernas e pés. E você vai sentindo essa luz de Deus irradiando e adentrando muito forte no seu peito. Vai sentindo uma leve pressão no seu peito. E você vai sentindo essa luz entrando no seu peito. E você vai agora mentalmente sentindo a presença amorosa dos anjos de guarda. Você vai adentrando essa luz no centro do seu coração. Vai acessando como um portal interdimensional que vai te levar para o jardim da sua alma. Então, mentalmente, você segue caminhando nesse jardim da sua alma e você vai caminhando, vai observando como que é a natureza nesse jardim da sua alma. Como é a natureza nesse jardim da sua alma? Como é a caminhada, o solo, qual é a roupa que você está vestindo aí no jardim da sua alma? Vá observando cores, sensações, como está a temperatura nesse jardim. Vá observando cores, sensações. E agora você continua caminhando e você vai trazer um baú de recordações, um baú de assuntos que você precisa perdoar na sua vida. E hoje você está sentindo que está na hora de deixar ir embora uma dor, uma situação, entregar para Jesus. Então você vai abrindo esse baú e você vai vendo que ele tem como se fossem diversas fotos. Vá observando se esse baú é pequeno, se esse baú é grande, como é esse baú. E você vai mexendo em algumas fotos nesse baú e você vai encontrar uma situação da sua vida, uma imagem de uma situação na sua vida que você precisa perdoar. E você olha para essa foto e vai vendo você nessa imagem. Quantos anos você tem? O que é que te falaram nesse dia? Qual foi o mal que te fizeram? Que você precisa perdoar. Que você escolhe por perdoar. Então você pega essa foto, transforma ela em pura luz. E você vai agora sentindo a presença amorosa do Mestre Jesus Cristo à sua frente. O Filho de Deus vai sentindo a presença amorosa de Jesus. E ele abre aquele sorriso de quem já sabe o que vai acontecer. Ele estende as mãos e você entrega para ele essa imagem desta situação. E ele coloca no coração dele e ele fala para você: perdoe e deixe embora, que agora eu é que vou cuidar dessa dor para você. Agora sou eu que vou cuidar da sua dor e do seu sofrimento. É leve, tranquilo e permitido você viver livre da dor e do sofrimento desta situação, desta lembrança. Você já sabe como, já vive o seu dia a dia da melhor e mais elevada maneira, livre da dor e do sofrimento dessa situação, dessa lembrança. Você respira fundo
E você começa a perceber que do seu coração também vão saindo algumas pequenas feridas, como se fossem pequenos pregos, pequenas coisas, bolinhas de luz escura que estavam intoxicando o seu coração. Vai percebendo, às vezes, de todas as células do seu corpo, pequenas bolinhas que vão saindo como se fossem nódoas negativas, acinzentadas, assim, como se estivesse intoxicando todo o seu corpo. E você entrega para Jesus. E ele vai recebendo todo esse peso na mão dele também. Todo esse peso na mão dele também. E você começa até a ficar surpresa. O tamanho que a pilha vai chegando. E é o tamanho que a pilha vai ficando. E quanto mais a pilha de Jesus cresce, mais você vai se sentir leve. Quanto mais a pilha na mão de Jesus cresce, mais você vai se sentir leve. Então você respira fundo. E permita-se sentir leve. Entrega para Jesus. E ele vai colocando todas essas feridas no seu coração. No coração dele. Ele vai colocando todas essas feridas no coração dele. Com todas essas feridas no coração dele, você vai dizer com ele agora: sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E Jesus sorri para você e todas aquelas dores, aqueles sofrimentos, aquelas feridas já estão totalmente transformados em pura luz. Já foram dissolvidos, cancelados. E agora Jesus tem um presente para você. Ele vai colocar a mão esquerda dele no seu peito. E ele vai transferindo sementes de luz para o seu coração. Sementes de bondade, sementes de indulgência, sementes de tolerância, sementes de perdão, sementes de amor, sementes de caridade, sementes de compaixão. Então você respira fundo e você vai percebendo que os buracos que ficaram abertos daquelas dores e sofrimentos que foram liberados vão sendo preenchidos por todas essas virtudes agora. Aqueles buracos que ficaram abertos com tudo que foi liberado de dor, de sofrimento, vai sendo preenchido. Todas as células do seu corpo vão sendo preenchidas de puro amor e pura compaixão agora. Todas as células do seu corpo vão sendo preenchidas de puro amor e pura compaixão agora. Todas as células do seu corpo vão sendo preenchidas de puro amor e de pura compaixão agora. Então você respira fundo. E você vai crescendo 10 vezes mais agora e vai expandindo toda a luz do seu coração para o jardim da sua alma. E você vai perceber parte dos seus jardins que estavam escuras vão começar a ser iluminadas. Flores que estavam murchas vão ser reavivadas. Você vai percebendo até o brilho de toda a sua riqueza, de todo o ouro, todas as pedras, diamantes, das suas virtudes, das suas potencialidades vão ficando mais vivazes agora, com mais vida, com mais abundância. E você começa a caminhar no jardim da sua alma, você vai espargindo essa luz por onde você passa. E agora você vai mentalizando a sua casa e você vai caminhando pela sua casa. Entra na sua casa mentalmente pela porta da frente e você vai espargindo essa luz para toda a sua casa. Vai passando por todos os cômodos, por todas as salas, pela cozinha, banheiros, quartos, quintal, varanda. Vá passando por toda a sua casa. Cômodos. Se tiver porão, sótão, vai passando por toda a sua casa, escritório, vai irradiando essa luz. E você irradia tanta luz que você cresce 10 vezes mais na luz e no amor agora. Você irradia tanta luz que você cresce 10 vezes mais na luz e no amor agora. Você irradia tanta luz que você cresce 10 vezes mais na luz e no amor agora. E você coloca agora mentalmente a sua casa dentro do seu coração. E você vai mentalizar uma rosa branca envolvendo a sua casa. A sua casa é um lar de Deus.
A sua casa é um lar de paz. A sua casa é um lar de amor. Então você respira fundo, vai sentindo toda essa paz. E você olha naquele baú das suas lembranças que você tinha que perdoar, e você tenta procurar aquela lembrança que você entregou para Jesus e você não encontra mais ela, porque você perdoou. É leve, tranquilo e permitido perdoar. E você já sabe como perdoar. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você perdoa pessoas e situações que te incomodam, que te aborrecem, que te ferem. Sempre consciente dos devidos limites de autorrespeito que você deve colocar. E sempre consciente que o foco da sua atenção deve estar na construção da sua evolução, na construção da sua família, dos seus familiares, das suas relações amigáveis mais próximas, na construção de um grupo social melhor, mais edificante, mais construtivo, na construção de um planeta de luz. E você faz parte de tudo isso. Você faz parte da sua família, você faz parte de um grupo social, você faz parte do planeta Terra. Você é amado. E você começa a caminhar e se sentir amada. É leve, tranquilo e permitido. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, quando você abrir os olhos ao acordar e levantar da cama, você vai se sentir amada, amado. A partir de hoje, todos os dias, quando você abrir os olhos ao acordar e levantar da cama, você vai se sentir amada, amado. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, quando você abrir os olhos ao acordar e levantar da cama, você vai se sentir amada, amado. E é muito gostoso viver a vida assim. E você começa a viver a sua vida assim sempre, porque você escolheu a luz, você escolheu a paz, você escolheu o amor. Então você respira fundo, enche o seu peito de ar e relaxa tranquilamente. E você começa a caminhar agora nesse jardim da sua alma. Vá percebendo, vá recolhendo algumas pedras preciosas, algumas barras de ouro e vá trazendo para o centro do seu coração. São novos talentos e novas capacidades físicas, mentais, emocionais e espirituais e perispirituais que vão começar a aflorar em você nos próximos dias, nas próximas semanas e nos próximos meses. Você segue caminhando pelo jardim da sua alma e vai recolhendo pedras preciosas coloridas, diamantes, faz uma brincadeira gostosa, uma caça ao tesouro na sua alma e vai trazendo para o seu coração novos talentos, novas capacidades, novas habilidades que vão começar a aflorar na sua vida nos próximos dias, nas próximas semanas, no próximo mês. Novos talentos, novas capacidades, novas habilidades que vão começar a aflorar na sua vida nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses e vão te trazer felicidade, alegria e vão te direcionar para a sua cura plena, para a plena atividade de expressão da luz máxima da sua alma e para o cumprimento do seu propósito de vida. E você respira fundo. E você vai começar a caminhar agora para o seu futuro. E à medida que você caminha, você vai percebendo os próximos dias. Você acordando feliz, disposto. Você indo deitar e fechando os olhos com confiança na vida. E você vai percebendo o seu comportamento ao longo dos dias. Um autodomínio, uma autorresponsabilidade. Perceba você sorrindo para as pessoas. Perceba que as pessoas... Tem gente até que se aproxima para tentar irritar propositalmente a gente. E aí você olha para as pessoas e fala assim, aqui não, amigão, amigona, aqui não. Quando você olhar alguém tentando te irritar, ou quando alguém te irritar, e quando alguém falar com você ou fizer alguma coisa que surgir um pensamento de irritação, imediatamente você vai lembrar que aqui não. E você simplesmente vai pensar, não. Você simplesmente vai pensar, não. Quando você tiver vontade de ficar irritado e começar a ficar irritado,
você simplesmente vai pensar, não. Então você respira fundo e segue caminhando. E você vai começar a perceber que você vai passar por pedras menores, pedras maiores, mas que você consegue superar todas as pedras que aparecem no seu caminho. Você vai caminhando e você consegue superar todas as pedras que aparecem no seu caminho. E quanto mais você se supera, mais feliz, mais saudável, mais radiante, mais amadurecido você fica. Quanto mais você se supera, mais feliz, mais saudável, mais radiante, mais amadurecida você fica. E você começa a perceber que você já é feliz, saudável, radiante e uma pessoa madura. Então você respira fundo e agora você vai abrir uma porta que vai te levar para uma cena do seu futuro. O tempo passou e agora existe um futuro com uma imagem muito linda para você ver. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma vão neste momento te dar um presente, ativando todos os processos neurológicos necessários para que você possa ver imagens, sons e ter sensações. Então você vai abrindo essa porta e você vai entrando em um cômodo. O que é que tem nesse cômodo? É aberto, é fechado? Você vai entrando numa cena da sua vida futura. Vá observando como é a roupa que você está nessa cena. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça e você relaxa. Você vai sentindo essa energia gostosa no seu coração. E você vai agora observando a sua volta. Uma cena de futuro. Quem é que está com você aí nesse futuro? Existe algo que precisa ser mudado nesse futuro? O que é que você aprendeu nos últimos tempos que podem agregar para esse futuro? Então você vai observando quem são as pessoas que estão com você nesse futuro. Vai observando, vai pensando até o que é que você gosta de comer nesse futuro, que antigamente você não gostava. Vá observando, agora você vai tirar a sua carteira. Você vai pegar a sua carteira na sua mão e você vai observar muito dinheiro dentro da sua carteira. Muito dinheiro. E você fica feliz com esse dinheiro. Mas, além desse dinheiro, você fica feliz porque você venceu na vida. Você está em paz. E você vê pessoas agradáveis ao seu lado, pessoas novas, algumas pessoas assim que são pura luz, que ainda não estão na sua vida agora, mas vão entrar em breve. E você começa a perceber que você pode ter tudo na vida. Porque ter tudo e ser tudo é o caminho natural do ser humano. E você começa a viver a sua vida todos os dias, a todo momento, se dedicando da melhor e mais elevada maneira para ter tudo e ser tudo o que você pode ser. E você gosta de ter tudo e ser tudo. É fácil ter tudo e ser tudo. E quanto mais você tem tudo e é tudo, mais generosa, generoso, caridoso, caridosa você se torna. Então você olha esse dinheiro com muito carinho. E você começa a perceber o quanto esse dinheiro pode te ajudar, pode ajudar as pessoas que você ama e até outras pessoas. Então você começa a perceber que você faz as pazes também com o dinheiro. E você perdoa também o dinheiro. Então você guarda essa carteira no seu coração. Deixa essa carteira guardada bem no seu coração. Transforma ela em pura luz e coloca ela no seu coração. E agora você vai perdoar todos os acontecimentos materiais que te feriram. Você respira fundo. A sua mente vai te trazendo imagens, palavras, sons, sensações de pessoas e situações que te lesaram, que te roubaram, que te furtaram, que te prejudicaram, que te machucaram. Assaltos, roubos, situações de trabalho onde você foi lesado financeiramente, de parcerias, sociedades, situações onde você pode ter se endividado e feito um mau uso do dinheiro. E você começa a curar isso agora. Você tem pleno controle do seu corpo, tem pleno controle da sua mente.
Vá observando a sua relação com o dinheiro, com as pessoas com quem você tem uma vida financeira compartilhada. Respira fundo. Manda uma energia de amor. Aquela rosa branca no seu peito vai expandindo. E por mais que possa parecer difícil, você vai verbalizar essas palavras. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Muitas vezes é um grande desafio perdoar e ser perdoado. Mas a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você se permite cada vez mais perdoar e ser perdoado. Então respira fundo. E você vai sentindo o seu coração falando com você. Eu te amo, eu te respeito, eu te peço perdão e eu te perdoo. E eu te aceito exatamente como você é. E você vai se perdoando também. Rapidamente vai pensando na sua vida, situações, pessoas, acontecimentos, onde você se colocou num contexto que te gerou dor, que hoje você vê que não foi feliz, e você vai perdoar. Só que você vai perdoar e você vai seguir em frente com a sua vida. Porque você entende que aquilo foi só um episódio de uma grande história eterna da sua existência. Então você vai mentalmente subindo para o espaço agora. Vai crescendo, ficando 100 vezes maior, 1000 vezes maior. E você vai ver um pontinho de luz lá embaixo. É aquela dor, é aquele problema. E agora você vai retornando para viver a sua vida com uma nova consciência. Então você respira fundo e eu vou te trazer de volta. Vá curtindo esse momento e enquanto eu vou falando, você vai fixando cada vez mais todos os benefícios dessa meditação. A sua mente consciente, a sua mente inconsciente vão acomodando essas novas percepções, te trazendo um novo olhar sobre a vida, vão te trazendo um alívio mental e emocional que você sente até no seu corpo físico. E 2, você começa a ter ideia de pessoas e situações para você perdoar, para você ajudar e praticar a caridade, ou simplesmente pessoas e situações onde você vai começar a sentir mais prazer em estar com elas. E 3, vá mexendo os braços, as pernas, abra os seus olhos em paz, feliz, para viver uma nova vida. E vai aproveitar e perdoar muito e amar muito. Ah, meu Deus do céu. Não, agora você é um agente de luz e de amor no mundo. Todos nós somos. Vocês estão bem? Foi bom para vocês? Me contem, hoje eu senti que foi gostoso. Não foi planejado dessa forma, tá? Nem aquele da carteira, mas aí eu vi uma imagem de uma carteira, eu falei, bora perdoar. Porque a gente tem muita... Lembra, eu já venho falando sobre a questão das crenças financeiras, né? E a gente tem muita crença financeira. E é muito natural ao longo da vida a gente passar por situações que não deveria ser, mas a gente tá num mundo de provas e expiações. Que em algum momento você possa se sentir lesado. Então a gente já aproveitou para perdoar um pouquinho aí de tudo, né? E me contem como foi para vocês. Vocês retornam agora com pleno controle do seu corpo para viver uma nova vida, respirando fundo. E aí vocês vamos viver essa vida nova, né? Com novas, sentir bem assim que trouxe uma boa reforma mental. Vou fazer uma leitura aqui. Se vocês quiserem, enquanto eu estou lendo, compartilhar como é que foi para vocês. Aproveitar e lembrar que eu faço os atendimentos individuais, quem quiser, atendimento de radiestesia, eu faço pacotes de hipnose também, mas mediante a gente faz avaliação. E a radiestesia, nesse momento eu estou trabalhando mais com a radiestesia. E a mentoria, que é um trabalho que a gente vai sentar e trazer toda a estrutura de coach e vai fazer um plano mais, trabalhar junto
a longo prazo, no médio prazo, na verdade, são 8 sessões, diretamente com você. E quem estiver assistindo gravado também, não sei quando é que vai assistir isso, a gente está em 2024, não sei se ainda vou estar fazendo esse trabalho, mas quem quiser, quem estiver assistindo gravado, é só entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, que de alguma forma aí a gente consegue descobrir se vai dar para fazer. A Mari, foi lindo hoje. Foi lindo, né? Eu amei esse perdão todo que a gente exerceu. Vocês sentiram, gente, o perdão? Foi muito gostoso para mim. Foi muito gostoso, foi muito importante. Vamos fazer uma... Ai, olha só, eu vou ler aqui para vocês. Não duvide do poder da bondade, embora pareça que tudo está contra você. Um coração com Deus representa a maioria contra toda uma multidão desvairada. A bondade praticada em todos os momentos é uma sementeira que nos garantirá colheitas de felicidade e paz. Só quem planta a bondade encontra dentro de si força de viver com Deus. Só quem planta a bondade encontra dentro de si força de viver com Deus. Olha que lindo. Use então, sem restrições, a bondade do seu coração. É igual aqueles produtos que a gente compra, né? Use com moderação, mas a bondade a gente vai usar sem moderação. Gente, é isso que eu desejo pra vocês, que vocês possam ter... Eu senti quando a gente pôs aquela hora do peito, eu não lembro o que a gente estava perdoando no coração, acho que era perdoando situações e pessoas que prejudicaram, porque eu senti bastante coisa, bem forte, assim. Mas vá permitindo que essa nova percepção aí vá ressoando ao longo dos próximos dias. Eu, por experiência própria, já faz muito tempo que eu faço essas maratonas de lives, mas eu fui perceber realmente só depois da jornada Decolando para 2023, no final de 2022. Eu fui perceber só depois o quanto isso vai ressoar ainda depois que termina, tá? A jornada, a maratona. Depois que termina. Vai lá, um mês depois aconteceu um negócio que você fala assim, nossa, tô lembrando agora que a gente fez isso numa meditação, lá na maratona. Então, permita-se receber e acolher isso. Lembra que, assim, nada é eterno na dor. O nosso estado, o estado em essência do ser humano e da existência é o amor, é a luz, é a paz. Então, a todo momento a gente vai estar se reformulando, estar fazendo processos para cada vez mais a gente entrar nessa frequência do amor, da luz e da paz. Eu amo vocês, gratidão. Quem estiver assistindo gravado, quem estiver aqui quiser depois me mandar um testemunho, fica à vontade, que eu adoro. Faz até tempo que eu não posto, os últimos 3 eu não postei. Mas quem estiver assistindo gravado, comente, compartilhe. Se for daqui, a gente nunca sabe o futuro, né, gente? Hoje a gente tá gravando, mas vai que daqui, sei lá, X anos, 5 anos, o negócio ainda tá na internet, alguém ouviu e viu e se tocou seu coração, se te ajudou de alguma forma, se foi útil pra você, pode compartilhar comigo, que eu vou ficar muito feliz. Me dá mais força, me dá mais ânimo de prosseguir. E eu lembrar que a gente tá junto. Amanhã tem mais, ainda temos aí, hoje é dia 32, ainda temos mais 8 dias, tem mais de uma semana, tem muita coisa gostosa que a gente pode fazer ainda e sentir no nosso coração, tá bom? Amo vocês. Lembre-se de colocar para jogo. À medida que as situações forem vindo na sua vida, você vai lembrar do que a gente está aprendendo, que a gente está meditando aqui e vai praticar, tá bom? Beijo. Tchau. Até amanhã.